Instituto, na sede do Mackenzie em São Paulo, celebra os 150 anos da instituição. O perigo das pirâmides financeiras e quais os cuidados para não cair no golpe. Pastor titular da Igreja Sarang da Coreia recebe título de doutor honoris causa. Intolerância e alergia alimentar. Saiba como esses problemas podem ser controlados. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Terça-feira, 19 de outubro, estamos juntos mais uma vez aqui com o nosso Notícias do Bem. Está começando o nosso encontro diário, né? Você sabe, a gente se encontra de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas, para levar para você muita informação, para você ter todas as informações a respeito da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as notícias que também fazem parte do seu dia a dia. A gente fala sobre economia, fala sobre ciência e tecnologia, medicina, agronegócio, enfim, tem uma série de assuntos que fazem parte aqui do nosso Notícias do Bem. Então você não pode perder a edição de hoje, que a gente tem muita coisa boa reservada, né, Tainá? Exatamente. Tainá tá com mais frio do que eu, né? Vocês perceberam. Não, gente, esfriou, já sabe, né? Eu fico toda encapotada, gente. Essa palavra eu gosto também. Não, eu fico na redação trabalhando. Se bem que essa semana me livrei das luvas e da touquinha. Mas aqui no estúdio tá mais quentinho, por incrível que pareça. Por causa da iluminação e tudo dá uma esquentadinha. E normalmente aqui fica bem frio, né? Lembra aquela semana? Sim. Acho que vocês acompanharam o nosso drama. A gente sempre compartilhava aqui o quanto a gente estava passando frio. Quero mandar um abraço especial já para o nosso reverendo Marcos Severo, que já começou aqui o primeiro mandando uma mensagem dizendo que já estão conectados lá, ó, em Mossoró, na Rádio Rumo ao Sertão. De Mossoró para todo o norte e nordeste do Brasil, na Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço não só para o reverendo Marcos Severo, mas também para todos os muitos ouvintes da Rádio Rumo ao Sertão que acompanham o nosso Notícias do Bem. Sintam-se abraçados por nós aqui nessa terça-feira. Exatamente. Fria em São Paulo. E Raízes Profundas também está nos acompanhando. Graça e paz de Cristo Jesus, e a Rosenir Santos também nos dando um bom dia. Bom dia, Rosenir, para você também. E é claro, gente, sabe quem apareceu aqui no nosso chat hoje? Não foi no nosso programa não, mas consta aqui, ó. Lídia Dickel. Olha. Lídia Dickel, acho que já tá em São Paulo, mas tá de férias ainda. Segunda-feira ela tá de volta no comando do Manhã IPP, já devidamente casada. Ai, que delícia, né? Bacana. Muito bem, então... Vamos começar? Vamos começar. Vamos de notícia. O Mackenzie encerrou a série de cultos em celebração pelos seus 150 anos neste fim de semana em São Paulo. A mensagem foi trazida pelo presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro. Vamos ver como foi. A noite começou com o lançamento do selo e do carimbo comemorativo pelos 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie pelos Correios. A imagem traz um dos primeiros prédios da instituição e uma das turmas antigas, com o símbolo do Mackenzie e da IPB. O culto em gratidão aos 150 anos do Mackenzie começou logo em seguida, com a apresentação do coral mackenzista Uma linha do tempo contou a história do Instituto desde 1870. As palavras do Salmo 103 valem para cada um de nós, indivíduos, e também para essa instituição que, nesta ocasião, comemora os seus 150 anos de existência. Esse foi o 8º culto em ações de graças pelos 150 anos do Mackenzie. As celebrações aconteceram em várias partes do país. O campus de Higienópolis foi escolhido para ser o último a sediar as comemorações porque foi aqui, em São Paulo, onde tudo começou. Dentro dessa perspectiva, nós também estaremos encerrando a data de hoje, dia 15 de outubro, uma sequência de cultos alusivos aos 150 anos, cultos de celebração e de gratidão a Deus, por esta história que tem Deus como fundamento e Deus como propósito.
Fizemos cultos em todas as unidades do Mackenzie, onde ele está presente com os seus colégios, suas faculdades, universidade e hospitais. E encerramos aqui, nesse lugar que é mais do que simbólico, o Auditório Rui Barbosa, no campus original do Mackenzie, com este culto que nós queremos dar a Deus a honra, a glória e o louvor por tudo aquilo que no Mackenzie tem sido feito nesses 150 anos. E desejamos que todos, mackenzistas que passaram pelos colégios, que foram atendidos nas nossas unidades hospitalares e que nós consideramos como mackenzistas a quem nós servimos, aos colaboradores, aos gestores, às histórias do passado e do presente, que nós sempre lembremos que uma vez Mackenzie, para sempre Mackenzie, uma vez mackenzista, para sempre mackenzista. Essa história e essa tradição que se renova há 150 anos. O presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Reverendo Roberto Brasileiro, trouxe a mensagem. Ele falou sobre o canal de bênçãos que o Mackenzie tem sido na vida das pessoas. Ele nasceu com a Bíblia aberta. Ele nasceu debaixo de vida cristã, dedicada e entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente lê a história do Mackenzie, nós só podemos compreender isso, que a grande preocupação da existência do Mackenzie era educar, para que as pessoas pudessem ler as Escrituras Sagradas. É a mensagem da história relatada pela Bíblia Sagrada, onde de fato o Mackenzie tem sido essa bênção. É um rio de água viva, a fluir das pessoas, a fluir em todos os lugares, e é um grande milagre de Deus. A despeito dos problemas, efeito das lutas, Ele abençoa e Ele produz e faz tudo ficar mais fértil pela graça de Deus. Ele traz bênção. Mackenzie é assim. Mackenzie é onde chega, é canal de bênção. Aonde ele atua é canal de bênção. E as vidas que ele atinge são vidas abençoadas. Eu louvo a Deus por isso. E essa é a mensagem que eu estou trazendo através deste culto dos 150 anos. A luz de Ezequiel 47. A educação transforma vidas. E é isso que o Mackenzie tem feito ao longo de todos esses anos. E a Universidade Mackenzie, ela tem recebido esses jovens e tantos outros. E também feito esse trabalho de desenvolver, de fazer com que eles tenham carreiras de sucesso, mas além disso, que eles sejam também profissionais éticos, íntegros, sérios, honestos na condição de negócios, seja ele um egresso da escola de engenharia, seja atuando como um comunicador, enfim, existe uma série de profissões que o Mackenzie tem ajudado a formar ao longo da sua história. E esse compromisso é o compromisso que a gente imagina é o mais certo. A sociedade precisa de educação de qualidade. Dou graças a Deus porque hoje é o dia do professor. E são esses professores que têm feito esse belo trabalho com as crianças, com os adolescentes e também com os jovens que nós recebemos aqui. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui no Mackenzie. Sempre que eu venho ao Mackenzie, eu considero aqui também minha casa. Foi aqui que eu aprendi a respeito de gestão, de seriedade, de competência, de levar a sério as coisas relativas à educação. Aqui que eu aprendi que a honestidade vale a pena, a abertura, o sacrifício. Eu fiquei aqui muitos anos como conselheiro, trabalhando de graça. Eu vejo com alegria muitos aqui que dão da sua inteligência, do seu tempo. Mackenzie para mim é um referencial na educação brasileira. São muitos sonhos para o futuro, mas o Mackenzie espera continuar nos próximos anos o legado de abençoar, cuidar e educar vidas. O Mackenzie está concluindo aí a jornada da celebração dos 150 anos e o que a gente espera daqui para frente é que o Mackenzie continue abençoando vidas, educando e cuidando. Esse é o nosso legado, é isso que nós queremos continuar fazendo. E a bênção e a alegria que nós temos é de que isso que foi feito ao longo da sua história, nós sejamos capacitados por Deus para fazermos mais. Temos muitos sonhos, muitas expectativas, temos muitas pessoas conosco e queremos levar isso adiante para a glória de Deus. Jesus vai à frente, nós estamos seguindo Ele. Vamos à frente para os próximos 150.
Tá certo, Olha que só venham que mais legal. 150 e mais 150, que a história do Instituto Presbiteriano Mackenzie seja longa e repleta de bênçãos, como tem sido até agora, né, Tainá? Nossa, e você acompanhou uma delas também no Rio, né? Acompanhei no Rio. Verdade. Foi uma das 8 celebrações, aconteceram celebrações no Brasil todo, eu tive a oportunidade de acompanhar a celebração do Rio, belíssima, onde além do culto aconteceu também a entrega da nova sede, né, do Mackenzie lá no Botafogo, aliás, uma sede maravilhosa também. Nós podemos ver um pouquinho nas imagens, né? Ó, com a retomada segura e o avanço da vacinação, várias atividades estão voltando ao normal na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Entre os ministérios que já estão com programação definida está o nosso Ministério de Casais. Nesse sábado vai ter feijoada e o Encontro de Casais com Cristo foi confirmado para novembro. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre a feijoada, falar sobre o ECC, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje o presidente do Ministério de Casais, o Wallace do Nascimento. Ele vai falar da programação e vai falar também, é claro, um pouco a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério de Casais aqui na igreja e essa retomada, né? Você também pode participar com a gente. Deixa aí a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Daqui a pouco, então, a gente fala sobre essa programação. Muito bom. Ó, gente, em busca de dinheiro fácil, né? Como uma fórmula que parece perfeita, muita gente ainda cai na chamada pirâmide financeira. Inacreditável, né? O golpe é muito antigo, mas é claro, vai se modernizando, né? O pessoal vai se adaptando às novas realidades, então é preciso ter atenção para identificar a situação e não se transformar em mais uma vítima. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o economista Marco Harbit, que está com a gente. Marco, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Obrigado pela sua disposição em atender a gente aqui para falar desse golpe que, como a gente falou aqui, né, é velho, mas tem muita gente que cai nessa conversa fiada, né, Marco? Bom dia a todos. Eu que agradeço, é uma honra estar falando na televisão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tudo bem? Tudo bem, Marco. Então, por que as pessoas ainda caem num golpe tão conhecido como esse da pirâmide financeira? É a busca pelo dinheiro fácil, a conversa é boa? O que leva uma pessoa ainda a não identificar ou querer entrar propositalmente, de repente, né, nessa coisa da pirâmide? Uma deficiência que nós temos hoje no Brasil é a educação financeira, né? Então, muita gente busca a pirâmide financeira justamente por isso. É a rentabilidade alta, né? Dizem que é muito fácil ganhar dinheiro, né? E não é bem assim, né? Então, primeiro, o que é essa pirâmide financeira, né? É um sistema, é um esquema, né, como a gente já fala, onde depende da entrada de novas pessoas para gerar essa rentabilidade. Isso é a pirâmide financeira, né? E aí tem várias, né? As mais, como vou dizer assim, famosas que ficaram no Brasil, aquela do boi gordo, da avestruz master, né? Então, quando alguém já chega falando de retorno fácil, retorno garantido, né, que nem é permitido no Brasil, então você vê X%, eu te garanto 3, 4, 5% ao mês, 10% ao mês, né? E as pessoas abrem o olho. Infelizmente, esse é um dos maiores chamativos, né, que a gente tem para já desconfiar que sim, seja uma pirâmide financeira. Muito bom. Bem colocado, assim, Marco. O que é o ideal hoje quando a gente fala de um retorno financeiro rápido? Quantos por cento hoje, quando a gente fala assim, eu vou investir, qual que é o retorno normal hoje de investimento, né? Quando a gente fala em investir? Porque 10% é muito legal, né? Mas é muita coisa, né? Muita coisa, né? Não é a realidade, né? Para você ter uma ideia, todo investimento tem risco. Até caderneta de poupança tem risco. Tá? Claro que alguns têm mais riscos, outros têm menos riscos, né? Mas, por exemplo, para você ter uma ideia, hoje a taxa Selic, que é considerada a taxa livre de risco, está 6,25, podendo chegar aí, o próprio Banco Central já falou, em 8,25, eu creio que chegue a 8,5 no final do ano e tal. Então, por exemplo, hoje, a taxa, se você quer pegar um dinheiro, botar lá no investimento bastante conservador, você vai ter 6,25 ao ano. Não é ao mês. É ao ano. No ano. Né? Então, quer dizer,
claro que pode aumentar. Então, assim, é muito complicado quando você ouve falar em 3% ao mês. 3% ao mês, para a gente ter uma ideia, capitalizado dá 43% ao ano. Será que isso não tem risco? É muita coisa, né? Se a gente for pensar na previsão da inflação, por exemplo, a inflação no Brasil, que vai ser uma das maiores dos países emergentes, a gente deve chegar aí a 8 e pouco, né? A previsão está sendo essa no ano. Nos últimos 12 meses está 10%. Então, quer dizer, para a gente superar a inflação já está difícil. Né? Então, é verdade. não é? Então, assim, imagina alguém chegar e falar, olha, tem um investimento fácil, 3% ao mês. Não tem. Duvide. Né? Quer dizer, Inclusive, essa garantia da rentabilidade é um crime contra o sistema financeiro nacional. o primeiro sintoma seria esse, então. Quer dizer, se você vê se alguém te oferece um investimento com uma rentabilidade acima desses padrões, então já fique esperto. Tipo assim, alguma coisa errada não está certa. Sim, tem outros pontos, né? Por exemplo, Quais seriam o retorno garantido, né? O retorno do dinheiro fácil, rápido. Por exemplo, o outro ponto é quando o processo é um pouco complicado. Então, hoje a gente tem muita pirâmide de criptoativo. Né? Então, falando assim, olha, eu vou aplicar lá o seu dinheiro no criptoativo na Bolsa de Chicago, que faz umas operações com derivativos. Já começou a ficar complicado? Desconfia. Tá? Então, quando o processo não é claro, não é transparente, já pode desconfiar. Um outro ponto também, é que isso acontece muito em marketing multinível, olha, né, você já é craque nisso, né, cara? Olha, eu vou te dar uma comissão para você botar uma outra pessoa abaixo de você, eu vou te dar mais, se você botar uma pessoa eu te dou X, se você botar 3 pessoas te dou Y. Então, quer dizer, isso já é um outro ponto, né, de você formar uma pirâmide. A pirâmide nem sempre que a gente fala somente com ativos financeiros. Você tem produtos que também formam uma pirâmide. Né? Então, você vai botando recursos ali, onde você acha que vai chegar num ápice, né, lá em cima da pirâmide, e não vai chegar. Um outro ponto também empresas que não são autorizadas pela CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que é o nosso órgão federal que autoriza, é quem fiscaliza o mercado financeiro. Então, geralmente, essas empresas não estão autorizadas a operarem no mercado. Né? Então, outro dia chegou uma cliente e falou, você conhece a empresa tal? Na hora dei um Google, apareceram vários processos contra essa empresa, inclusive notificações da CVM contra essa empresa, contra a pessoa que estava por trás. Né? Então, quer dizer, botar no Google o nome da empresa, o nome da pessoa, para ver se essa pessoa está, sim, autorizada pela CVM a trabalhar no mercado financeiro, isso é muito importante. E tem lá, tá? Todo mundo que participa do mercado financeiro tem que ter o nome na CVM. Entendi. E aí vem uma questão, né? Porque quando a gente fala dessas empresas pirâmides, a princípio, no primeiro mês, no segundo, ou até um certo tempo, é rentável. A pessoa consegue ganhar ali o dinheiro, ou até, dependendo da posição dessa pessoa que ela ocupa ali, o cargo, ela vai ganhar o dinheiro. Mas qual a importância da gente também analisar e ver se é viável em termos de ética, em termos de valores, tudo, da gente permanecer em uma empresa como essa ou em algo como um trabalho como esse, né? Se submeter a isso, né? Particularmente, assim, até como membro da igreja, eu sigo muito esses valores. Tá? Uma coisa que a regra, eu tenho um discurso assim, a regra até ela ser aperfeiçoada, ela tem que ser cumprida. Né? Então, é para isso que existe a regra. Então, questão de valores, questão de ética, isso é muito importante no mercado financeiro. Infelizmente, a gente tem muita gente inteligente, mas que usa essa inteligência para o mal. Né? Eu até brinco aqui com o pessoal da equipe. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a nossa inteligência para ler a Bíblia, orar e levar a palavra adiante, né? Do que ficar inventando moda, inventando a roda
vezes para o cliente inventando isso. Então, eu acho que dentro do mercado financeiro, infelizmente, isso acontece. Tá? Não vou dizer que não acontece, mas acontece. Claro que a gente não pode generalizar. Sim. Tá? Mas isso acontece. Mas é importantíssimo até porque a CVM e a Polícia Federal elas estão muito de olho nisso. Muito, 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 muito. A gente teve caso recentemente, né? Eu vou falar um nome aqui até porque é público, né? O tal do faraó dos bitcoins, né? Que foi preso. Sim. E que fazia pirâmide financeira com Bitcoin, né? Não vou entrar no mérito da aplicação de Bitcoin, mas assim, é um criptoativo, né? Tem muita gente séria que trabalha assim com criptoativo, mas esse não foi um caso. Então eu digo assim, cuidado. Se quem pensa em fazer isso, a CVM, a Polícia Federal estão muito, vamos dizer assim, fazendo investigações muito próximas, né? Até porque hoje você tem um canal aberto na CVM para denúncias. Então, o investidor está muito mais informado do que antigamente. Então, ele tem sim como fazer essa denúncia. Esse é um lado que eu sempre levo para as pessoas. É verdade. No comecinho da entrevista você citou um exemplo muito famoso lá, acho que foi nos anos 90, que é a tal da Fazenda Reunidas Boi Gordo, né? Que era na verdade, era uma baita de uma pirâmide bem disfarçada, em princípio. Na verdade, você imaginava que você estava comprando bois que iam para engorda e você teria o lucro daquele animal que você estaria comprando e eles estariam fazendo o processo de cria, recria e engorda, e na verdade não era nada disso, né? Na verdade era uma grande pirâmide. Hoje você acha que os bitcoins são esse espaço onde estão acontecendo os maiores golpes ou o maior número de pirâmides, Marco? Sim. Hoje, não só em Bitcoin, qualquer criptoativo. Né? Então, tem outros criptoativos que estão, sim, sendo formados nos Bitcoins. Existem, como eu falei, empresas sérias que trabalham com criptoativos, mas, infelizmente, existem outras pessoas que usam isso para o lado maldoso, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que hoje é o lado que mais está sendo feito pirâmide financeira, criptoativo. Falamos a respeito dos cuidados. Agora, depois que você cai numa pirâmide, por exemplo, fica muito difícil você sair com seu dinheiro de volta, né? Aí é só, talvez a polícia consiga alguma coisa, mas muito talvez também, né? Muito difícil, né? Muito difícil também, porque um outro ponto também que eu acho que até esqueci de falar toda conta que você abre numa corretora, você abre no teu nome. A partir do momento que você manda o seu dinheiro para a conta de terceiros, isso é um outro esquema de pirâmide, né? Então, por exemplo, deposita o dinheiro na conta tal que você pode, para fazer as operações. Não, qualquer conta, em qualquer instituição financeira, a conta é aberta no teu nome, tá? Então, só pode sair do seu CPF para o teu CPF, né? A famosa TED de mesma titularidade. Né? Então, esse é um outro ponto muito importante. E quando você realmente entra numa pirâmide e quer sair ileso, é muito difícil. Eu acho que é bem difícil. Então, eu acho assim, uma dica para quem quer investir e aí às vezes não sabe como, né? Qual que é o caminho? Não tem atalho, não tem uma fórmula mágica, não tem milagre. Pelo menos não tem milagre nesse caminho. Então, sim, claro, para Deus nada é impossível, né? Mas, não é o caso da aplicação financeira. Não é o caso, então, eu acho que para quem quer começar a investir, procurar um profissional autorizado pela CVM. Tem vários profissionais no mercado que trabalham sim. Busque esse profissional. Existe um outro profissional também, que eu gosto bastante, chamado planejador financeiro. Esse profissional organiza a tua vida financeira inteira. Inclusive, se você tiver déficit, né, tiver um débito, tiver dívidas, né,
ele pega o teu lado comportamental, ele pega o teu lado fluxo de caixa, ele vê quais são os seus objetivos de curto, médio prazo. Então você tem o site da CVM para buscar profissionais de investimentos, o site da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, é planejar.org.br, que lá também tem planejadores financeiros no Brasil inteiro, inclusive na Planejar, são os profissionais CFP. Né? O CFP, que é Certified in Financial Planning, é a maior certificação mundial de planejamento financeiro. Tá? Então lá você pode encontrar planejadores financeiros certificados, tá? Para organizar isso. Então tudo que for para o lado do planejamento financeiro, organização de vida financeira, até sucessão, né? Planejamento sucessório, planejamento fiscal, tudo isso, o fluxo de caixa, melhorar teu grau de endividamento, né? Então isso tudo é o planejamento financeiro através da Planejar. Pro lado do investimento, você tem o site da CVM, onde também você pode buscar profissionais ali autorizados pela CVM a trabalhar com isso. Tá certo. Muito bom. E Marcos, assim, contatos para quem quiser, às vezes uma assessoria, uma consultoria, ou eu sei que tem um canal no YouTube aí que também dá para as pessoas acompanharem. Tem muita dica lá também, e tem algumas dicas, né, para se aprofundar ainda mais nesse tema. Quer deixar os caminhos aí para quem está nos acompanhando? Tem no YouTube você tem vários, né? Bota lá educação financeira, vai cair um monte. Né? Então você tem vários planejadores, a própria Planejar tem um canal no YouTube onde tem a área da educação financeira, a própria CVM, né? Na parte da educação financeira também. A Semana ENEF, que é a Semana Estratégia Nacional da Educação Financeira, que é vidaedinheiro.gov.br, tá? Então você tem vários canais que você pode buscar isso. A CVM tem, dentro do Instagram, tem CVM Educacional, tá? Então, tem lá só de educação financeira também. Então você tem aí alguns canais, no YouTube também, tá? A Planejar tem uma área de vídeos de educação financeira também. Então acho que tem vários canais para a gente poder buscar as alternativas corretas, assim, vamos dizer. Tá certo. E Muito o Marco bom. também tem o canal dele no YouTube, né? Tem um canal, né? Você tem um canal também, né? A gente deu uma olhada lá. No meu LinkedIn, de vez em quando eu ponho Marco Harbis também. De vez em quando eu boto algumas entrevistas lá que eu faço, né? Enfim, a gente tem um canal também do Marco Harbis no YouTube. No YouTube, tá bom. Umas dicas, vamos dizer assim. Isso, muito bom. pronto. Nada assim, bem na Mega Sena de repente, mas... Não, mas são dicas que valem a pena o pessoal acompanhar também. Marco, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. A gente espera que você volte outras vezes, né, para a gente falar de outros temas ligados aí à educação financeira, ligados a investimento, porque afinal de contas faz parte do nosso dia a dia também. A gente tem que estar antenado, né? A gente precisa ter essa visão também de honestidade, né? Essa visão de testemunho quando a gente está lidando com essa área financeira nas nossas vidas também, né, Marco? Obrigado mais uma vez, então. Eu que agradeço, Obrigada. sempre à disposição. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Economista Marco Harbis participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre os cuidados para você não cair na pirâmide financeira. Fique atento, né? Todo cuidado, né, nessa hora, gente. Você quer ser mais esperto do que o esperto, a hora que você vai ver, você já era, né? Nossa, cada história triste, né? Perdeu tuas economias aí, infelizmente. Não é muito legal, né, passar por isso. Nada legal. Não é muito não, né? Nada legal. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta quarta-feira. Quarta-feira de muita chuva no sudeste do país. Nas outras regiões, há possibilidade de pancadas de chuva, menos no sul do Brasil. São Paulo vai ter chuva durante todo o dia e à noite, mínima de 13 e máxima de 17 graus. Em Belo Horizonte, os mineiros também vão ter chuva durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 15 e 23 graus. No sul do país, Porto Alegre vai ter sol entre nuvens. Por lá não tem previsão de chuva, mínima de 12 e máxima de 23 graus.
Brasília, capital federal, tem previsão de sol com nebulosidade. Chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Região Nordeste, Salvador, tem sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 24 e 29 graus. A quarta-feira em Belém também vai ser de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Muito bem. Tempo para todo o Brasil. Aqui vai ter frio, vai ter chuva. Eu já tinha falado, né? Até quinta-feira você não vai lavar roupa. Se você mora em São Paulo, esqueça lavar roupa, não vai ter jeito. Ai, nem me fale isso. Ela tá acumulando, hein? Se lavar, não seca. Tá acumulando. Tem uma que tá no varal lá em casa, na varanda do apartamento. Ela tem 2 dias que tá lá já. Bendita. Tá geladinha, né? Aí você pega na roupa e fala assim, tá frio ou tá molhado? Essa é a grande pergunta, né? A roupa tá fria ou ela tá molhada? Ela fica mais um dia. Fica na dúvida. Deixa lá, né? Quero ler uma mensagem aqui, algumas mensagens. O Geilson tá aqui com a gente, diretamente de Itabaiana. Ele tá ligadinho aqui, acompanhando a programação. A Márcia Alexandre também tá aqui. Bacana. Débora Almeida, também de Pernambuco. Rosineide, acompanhando a programação, pedindo para que Deus nos abençoe. Amém. Domingos, também acompanhando, e o Edmar aqui também acompanhando a nossa programação, e Lídia Dickel nos respondeu. Olha, você acha? Ela também tá ligadinha na programação. Ela falou: oi, Tainá e Quirino, queridos, obrigada pelo abraço. Paulo e eu agradecemos e estamos aqui ligadinhos no Notícias do Bem também. Boa. Amando, tá lindo, louvado seja Deus por tudo que ele faz. E o Cristiano e a Ariane também, glória a Deus, grande abraço. E a Lana, pode colocar, o sobrenome do Marco. Marco Habich. Vai lá. H-A-R-B-I-C-H, tá bom? Nós colocamos lá durante a entrevista, mas... H-A-R-B-I-C-H, Marco Habich. Isso aí, pode procurar, é Marco, sem o S. É Marco. Marco Habich. Então procura lá no YouTube, você vai encontrar o canal dele, tem umas dicas muito bacanas. Excelentes dicas, tá? Então pode buscar. E a Marineia também acompanhando a programação aqui, que tema maravilhoso, tá me edificando muito, amém, Jesus. Eu tava precisando, Bacana. Olha só como é bom. Eu gosto quando vem um tema assim, bem naquela hora que a gente tá buscando, né? Isso ajuda muito. E a Sanela também, diretamente do Rio de Janeiro, e ela manda um alô. Ela pediu um alô pra você aí. Alô, Rio de Janeiro, aquele abraço. Seja sempre muito bem-vinda. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. Você que está acompanhando Notícias do Bem, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no canal aqui em cima, aciona o sininho para você receber as notificações da IPP-TV e compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso programa com quem você ama, com os seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja, enfim, compartilhe aí para que a gente possa ser cada vez mais relevante nessa plataforma, alcançar cada vez mais pessoas com essas informações que são tão importantes para o nosso dia a dia. E já que a gente estava falando da Lídia, a Lídia está aqui também. Ela tem um recadinho para a gente agora. Exatamente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. E hoje a gente tem mais uma coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Ele fala sobre a velhice e como a chegada dos anos não é uma doença, mas algo natural e até bíblico, né, nas nossas vidas. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde incluiu a velhice na classificação de doenças e problemas relacionados à saúde. Isto equivale a classificar oficialmente a velhice como doença. Mas existe um livro, a Bíblia, que olha para a velhice de maneira exatamente contrária da nossa cultura.
O livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 8, diz assim: expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançada em anos. A Bíblia vê a idade mais avançada como um sinal de bênção e repetidamente nos convoca a honrar os mais velhos. Veja isto: todos os candidatos viáveis à presidência dos Estados Unidos em 2020 eram septuagenários, exibindo a tendência demográfica que cada vez mais pessoas têm vidas mais longas e são ativos por mais tempo. Do lado democrata, Bernie Sanders tinha 78 anos, assim como Mike Bloomberg. O ex-vice-presidente Joe Biden tinha 77 anos e a senadora Elizabeth Warren tinha 70 anos. Pelos republicanos, Donald Trump tinha 73 anos e o desafiante pela indicação Bill Weld tinha 74 anos. Quando Trump assumiu a presidência com 70 anos, ele foi o mais velho presidente a assumir o cargo nos Estados Unidos. Ou seja, Joe Biden, ao assumir o cargo da presidência, bateu este recorde. Veja agora esta foto de um notável prêmio Nobel, Vernon Smith. Quando Vernon ganhou o prêmio Nobel de Economia, ele tinha 75 anos. Isto permite, sem dúvida, afirmar que este século será o século da maturidade. Tal prova é que a população mundial está mudando. Pela primeira vez, há mais pessoas com mais de 64 anos do que crianças menores do que 5 anos. Infelizmente, a velhice é um privilégio que nem todos desfrutam. Talvez seja o momento de relembrar as sábias palavras de C.S. Lewis. Você nunca é tão velho que não possa vencer novamente ou que não possa sonhar novamente. Todas as pessoas que comentei são indivíduos que não se aposentaram de si mesmos e recusaram as regras antigas que deveriam se comportar como velhos. Pelo contrário, se antes se dizia que a vida começava aos 40 ou aos 50, para estes, com certeza, a vida começa aos 70. Ah, um detalhe: o governo atual tem 5 ministros com mais de 70 anos, inclusive Paulo Guedes, da Economia. Pois é. Muito bom. Velhice não é doença. Isso é verdade. Que a gente possa chegar, né, a essa idade, que a gente possa chegar com toda essa energia, com toda essa inteligência, com toda essa experiência, e que nós, que já estamos mais perto, né, dessa idade, né, dessa velhice, que a sociedade possa aprender com os mais velhos, respeitar os mais velhos e manter também, né, as oportunidades para as pessoas de mais idade, que é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, não, infelizmente, né? A gente vê que, no geral, né, tirando algumas exceções, obviamente, mas no geral, a população mais idosa é uma população que tem muita dificuldade com a aposentadoria, muita dificuldade com a continuidade no mercado de trabalho, ainda que tenha saúde e consiga trabalhar, tem muita dificuldade com relação a isso, e tem muita dificuldade também com relação ao respeito das pessoas, a sua experiência de vida e aquilo que elas podem fazer ainda. É verdade. Tomara que a gente aprenda, né? Cada dia mais com tudo isso. É verdade. Tô fazendo discurso aqui, hein? Isso aí, mas é bom, temos que refletir nisso e há tempos, né? E na Bíblia mesmo fala sobre isso, né? A importância de compartilhar, de ensinar os jovens. E a Bíblia fala o tempo todo, né? A respeito do respeito que devemos ter com as pessoas mais velhas a partir dos nossos pais, mas não só com eles, mas com todas as pessoas que também nos cercam, né? Exatamente. Bom, fica essa reflexão aí para todos nós. Depois, aproveita já e deixa seu comentário a respeito desse tema. Eu quero ler aqui logo mais, hein? Mas, claro, depois do intervalo, né? Nós vamos falar sobre intolerância e alergia alimentar. Saiba como esses problemas podem ser controlados. Com a retomada segura e o avanço da vacinação, várias atividades estão voltando ao normal aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Entre os ministérios que já estão com programação definida para esse finalzinho de outubro, para o mês de novembro, está o Ministério de Casais. Nesse sábado vai ter feijoada,
né? Coisa boa. E o Encontro de Casais com Cristo está confirmado para novembro, para falar sobre esse assunto, para falar sobre essas programações, sobre inscrições e sobre o trabalho desenvolvido pelo Ministério de Casais. A gente vai receber o presidente do Ministério, Wallace do Nascimento. Você também pode participar com a gente desse tempo de bate-papo aqui sobre casais. Então mande a sua mensagem ou faça a sua pergunta. Deixa aí no chat, né? Interaja com a gente aqui no canal da IPP-TV. O Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com muito mais informações para você. A gente espera você logo depois do intervalo. Não saia daí. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9:30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas. E às 9:30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária, você acompanhando conosco as principais notícias e acompanhando também, claro, as informações aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e dos campos da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Lembrando que a gente está esperando a sua curtida aqui no vídeo e está esperando também a sua inscrição no canal. Caso você ainda não seja inscrito, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Exatamente. Ó, o estado de São Paulo diminuiu o intervalo de aplicação da segunda dose da vacinação da Pfizer, né?
E a medida começa a valer nesta quinta-feira na capital. Pois é, mas quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Matheus Santos, que está ao vivo, vai participar com a gente aqui do Notícias do Bem. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Conta para a gente aí as informações sobre essa antecipação da vacinação da Pfizer. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Olá para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente, esta medida começou a valer a partir de hoje, terça-feira, dia 19 de outubro. Bom, essa medida começa a valer então para pessoas com mais de 18 anos que tenham recebido já a primeira dose da vacina da Pfizer. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o novo prazo segue o indicado na bula do imunizante e beneficiará 2 milhões de adultos que já receberam a primeira dose. Quem já recebeu a primeira dose da Pfizer poderá conferir sua carteirinha para verificar a nova previsão de retorno ao posto, contando aí 21 dias a partir da data da primeira dose. Caso o período já seja maior que este, também poderá tomar a segunda dose antes da data de retorno sinalizada em sua carteirinha. A cidade de São Paulo só começará na quinta-feira, então isso vale para todo o estado, mas porém a capital paulista só vai começar na quinta-feira, dia 21, a adotar esse intervalo de 21 dias entre as doses da vacina e da Pfizer. Então essa medida vale já para todo o estado, porém a capital paulista só começa na quinta-feira, dia 21. Querendo Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. Então, fique atento aí, né? O Notícias do Bem também traz aí as informações do avanço da vacinação e todas as informações relacionadas também ao calendário aqui na capital paulista e no estado de São Paulo. E você que está fora de São Paulo, né? Você que está fora aqui do estado também, se informe no seu estado, né? Entre aí nos sites oficiais das secretarias de comunicação, enfim, para que você possa participar desse processo de vacinação que é tão importante para que a gente possa ter a volta à normalidade. De tudo, é isso mesmo. Não é? Agora é hora da nossa coluna de Ciência e Tecnologia com o professor e cientista Marcos Eberlin. Hoje ele vai falar para a gente sobre a ciência das cores. Afinal, a vida é um show de cores. E nós, seres humanos, fomos dotados por Deus, somos os únicos capazes de identificar mais de 10 milhões de diferentes tonalidades. É isso mesmo, vamos ver. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de Ciência e Tecnologia aqui nas Notícias do Bem, IPP-TV. E hoje falarei sobre um assunto também muito interessante, a ciência das cores. Você já percebeu que o universo é colorido? E que o nosso planeta Terra também é colorido? Um show de luzes e cores. E talvez você não se impressione mais com todas essas cores, porque a gente está mal acostumado com elas. Mas essas cores são incríveis, sobrenaturais. O universo ser colorido e a vida ser colorida é quase que sobrenatural. Porque se investigamos o espectro da radiação eletromagnética, vemos que esse espectro é bastante largo. Mas a radiação colorida, visível, é uma faixa extremamente fina desse espectro. Então é quase que estatisticamente impossível que o nosso universo fosse colorido, que a vida fosse colorida. Mas o universo é colorido e a vida é colorida. Olha só que coincidência cósmica. Nós vamos no universo e vemos cores no universo? Sim, todas as estrelas emitem luz no colorido. Então temos estrelas das mais diferentes cores, vermelhas, amarelas, azuis. As milhões e milhões, trilhões e trilhões de estrelas desse universo, todas dão um show de cores. E quando vamos olhar a vida no planeta Terra, temos também um show de cores. E esse show parece que foi feito para nós, para mim e para você. E por que eu digo isso? Porque parece que são os nossos olhos, os olhos dos homens e mulheres que habitam esse planeta, que têm a melhor capacidade possível para detectar e enxergar essas cores. Nossos olhos conseguem enxergar
mais de 10 milhões de diferentes tonalidades de cores. Muitos animais são praticamente cegos às cores, mas nós enxergamos 10 milhões de diferentes tonalidades de cores. E essas cores parecem também que têm funções específicas. Por exemplo, há uma psicologia das cores. Há cores mais masculinas, cores mais femininas. Quem vende produtos escolhe cores direcionadas para o público masculino, feminino. Há toda uma psicologia das cores. As cores mais quentes, amarelo, vermelho, laranja, são cores estimulantes. E as cores mais frias são calmantes. O verde, o azul. Olha que incrível! Então, durante o dia, quando você está numa fazenda e observa as florestas, as árvores, o campo verde, aquele sol azul, aquele céu azul magnífico, você se acalma. Mas no pôr do sol, talvez, não é? Quando você já está um pouco cansado, com sono, você vê aquele pôr do sol magnífico, amarelo, alaranjado, e te estimula. Incrível, não é? Mas parece que a principal função das cores está relacionada com a nossa alimentação. Todo nutricionista sabe que um prato bem formado é um prato bastante colorido, com uma diversidade muito grande de cores. Uma diversidade muito grande de cores. Mas por quê? Por que que nós temos que ter um prato bastante colorido? Tem aqui a relação, vou passar para vocês, porque cada cor representa um nutriente ou uma vitamina diferente. Você sabia? Por exemplo, os alimentos mais amarelos e marrons são ricos em vitamina E. Nozes, feijão, grão de bico, soja. Incrível, não é? Os alimentos brancos nos dão energia, ou então proteínas e cálcio. O arroz, o pão, o macarrão, o leite, o queijo. Os alimentos laranjas, como a laranja, nos dão o quê? Vitaminas A e C e também beta-caroteno, como as cenouras alaranjadas. E o verde? Temos um verde mais claro, um verde mais escuro, como brócolis, couve, alface, espinafre, são ricos em fibras, vitamina K, ferro, cálcio e ácido fólico. Olha só. Os alimentos vermelhos, como o tomate, o morango, a goiaba, são ricos em antioxidantes naturais, vitamina C e licopeno. E por fim, os alimentos mais roxos são ricos em antioxidantes naturais também, o resveratrol e as cianinas. Incrível, não é? Cada cor com a sua função específica. Parece então que um Deus de extremo poder e sabedoria, primeiro, criou um universo colorido, uma vida colorida, com charme, com elegância, com beleza, para que tudo fosse mais bonito, mais divertido. Mas também adicionou a cada uma dessas cores uma função estimulante, uma função calmante. Nos fez também homens e mulheres com percepções diferentes em relação a essas cores. Então temos cores mais masculinas e cores mais femininas. E como ele sabia que nós não somos capazes de detectar alimentos com vitaminas ou com nutrientes diferentes, naturalmente, o que ele fez? Criou um padrão de cores, uma regra de cores, para que soubéssemos que quanto mais colorido o nosso prato,
a maior diversidade de alimentos nós estaríamos consumindo. Então, a ciência das cores nos mostra o quê? Cada vez mais revela os atributos invisíveis de um grande Deus. Um Deus charmoso, um Deus que gosta de colorir, um Deus que gosta de decorar a sua obra, mas que ao mesmo tempo gosta também de dar função a tudo que ele faz. Funções estimulantes, calmantes, psicológicas e também nutricionais. Então, ao Deus que todas as cores criou, a honra e a glória. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo, aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Tivemos que entrar com um intervalozinho rápido aí só para resolver uma questão técnica, mas a gente está aqui. É rápido. A gente está aqui. Estamos de volta. Olha só, gente, durante os últimos anos, né, as pessoas passaram a se preocupar mais em descobrir alimentos que fazem mal à sua saúde. Mas muitas vezes, ou por autodiagnóstico ou por falta de orientação, acabam confundindo alergia e intolerância alimentar, que são muito diferentes. Mas, sobretudo, no quesito severidade da reação, né? Pois é, quem vai falar com a gente ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a nutricionista clínica Daniela Camilo. A doutora Daniela já está com a gente ao vivo aqui. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem aqui para a gente falar desse tema, né, que meio que está se tornando cada vez mais comum, cada vez mais pessoas têm descoberto alguma intolerância ou sofrem de alguma alergia. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse para a gente a diferença entre uma coisa e outra, né, porque às vezes, como nós dissemos aqui no começo, as pessoas acabam confundindo os sintomas. Quando é alergia e quando é intolerância? Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Realmente é um tema hoje muito atual e que as pessoas acabam se confundindo, principalmente pelos sintomas, que algumas vezes são parecidos, né? E uma coisa muito importante que você comentou é a questão do autodiagnóstico, né? E infelizmente, às vezes, as pessoas acabam se confundindo e realmente fazendo esse autodiagnóstico, confundindo também, né? Achando que pode ser alergia e às vezes é intolerância ou vice-versa, né? Mas então vamos lá, o que é alergia? Alergia é uma reação adversa, né? Então, uma reação do corpo a alguma determinada substância do alimento. E geralmente essa reação, ela tem a participação do nosso sistema imunológico, né? Então é como se o sistema imunológico ele reconhecesse como uma determinada substância presente no alimento fosse um inimigo, né, do corpo. Então ali ele vai estar produzindo anticorpos para estar combatendo, então vai estar produzindo reações. E essas reações podem ser desde uma simples coceira no corpo até alterações gastrointestinais, como diarreia, intestino preso, sangue nas fezes e até algumas alterações respiratórias também. Já na intolerância, né, a intolerância ela é outra coisa. Então, a intolerância ela acaba sendo uma incapacidade do nosso corpo de produzir certas enzimas que auxiliam no processo da digestibilidade que está presente em alguns alimentos, né? Então, por exemplo, uma intolerância que é muito comum hoje, que é a intolerância à lactose. Então, ela se dá pela redução ou a falta da produção da enzima lactase que vai degradar a lactose. Então, aí podem provocar sintomas como diarreia, intestino preso,
né, que acaba confundindo com a alergia, mas também pode ter aquela sensação de estufamento, sabe? Quando a gente come e se sente inchado, tudo, né? Algumas coceiras no corpo também podem vir, e irritabilidade e tudo mais. Então, precisa realmente ser muito bem minuciado toda essa parte clínica para que faça realmente um diagnóstico certeiro. Tá certo. Muito bom. Ó, nós acabamos de assistir um vídeo do nosso professor e cientista Marcos Eberlin, e ele falou uma coisa muito interessante que eu gostaria de ver se a gente consegue aproveitar até com o nosso tema de agora. Porque ele falou sobre a ciência das cores, né? De como Deus foi perfeito em tudo e como todas as cores dos alimentos são importantes para todos nós. Um prato colorido. Mas aí que tá, né? Quando a gente fala da questão do autodiagnóstico, da gente querer, às vezes, cuidar dos nossos pratos, como que a gente fica, né? Quando a gente realmente quer ter uma alimentação saudável, quando a gente quer buscar comer todos os alimentos, mas a gente, muitas vezes, não tem o organismo da gente, às vezes, não aceita todos esses alimentos, né? Como que a gente lida com isso no dia a dia? E que, às vezes, a gente não vai conseguir, às vezes, passar por um médico. Como que a gente percebe isso no nosso dia a dia mesmo? Nos sintomas do nosso corpo, do nosso organismo. Então, mesmo não conseguindo passar por um especialista, né? Então, assim, é importante mesmo ter é muito importante ter esse diagnóstico, né? Porque muitas vezes as pessoas podem se enganar, né? Às vezes falar que tem intolerância a algum tipo de alimento ou por modismo e às vezes acabar retirando esse alimento, né? Então vamos lá, por exemplo, vamos falar do glúten, né? Então tem algumas pessoas que são intolerantes ao glúten. E onde o glúten está presente? O glúten está presente no trigo, na aveia, no centeio e na cevada. Então, a gente encontra onde esses alimentos? Principalmente, assim, nas massas, né? Nos pães. Então, na nossa alimentação, a gente vai encontrar muito eles. E, às vezes, assim, a questão do autodiagnóstico leva a esse problema. Às vezes, a pessoa acaba excluindo tudo isso da alimentação, sem mesmo saber se ela é intolerante a esse alimento, né? Ao caso, ao glúten, por exemplo. E aí ela acaba tendo deficiências mesmo. Então ela acaba tendo uma restrição tão grande, sem saber se realmente ela pode ser intolerante ou não àquele alimento. E por isso que é importante sim ter esse diagnóstico mesmo por um profissional, né? Geralmente um médico ou o próprio nutricionista, né? Mas é muito importante mesmo para estar realmente não levando a um falso diagnóstico, uma falsa intolerância e tudo mais, né? O risco de tudo isso... Não, desculpa, eu digo o perigo desse autodiagnóstico, de tirar apenas, é porque às vezes há uma substituição ou existe alguma vitamina que a pessoa precise tomar para repor aquele nutriente que vai faltar. E isso só um profissional, às vezes, consegue orientar de forma correta, né? Às vezes tem medicamentos também. Tem medicamentos que conseguem controlar essas reações também, podem se aplicar, podem ser usados. Né? Isso. Então, por exemplo, no caso da intolerância, vamos dizer, ao caso da intolerância à lactose, né? Então, intolerância à lactose, a gente tem, quando a gente não consegue degradar a enzima quando a gente tem baixa atividade ou ausência da enzima lactase, que vai quebrar a lactose. A lactose é o açúcar presente no leite e nos seus derivados, né? E algumas pessoas acabam tendo mesmo, né? Conforme a idade aumenta, as pessoas tendem a reduzir essa produção da lactase, por isso que acaba tendo esses sintomas mesmo, né? Principalmente mais a partir da vida adulta, assim. Então, às vezes, tomou leite a vida inteira, por exemplo, e às vezes, numa determinada fase, acaba tendo uma indisposição, intolerância, tudo, e aí acaba não percebendo. Queria então, aproveitar hoje, esse gancho. existem... Pois não, doutora, pode completar, desculpa. Não, só finalizando, porque às vezes, hoje tem enzimas, então existem enzimas específicas que a gente acaba tomando para realmente melhorar essa digestibilidade, né? E também
por uma outra razão, né? Para que a pessoa também não perca também a questão da sociabilidade, porque o comer, além de alimentar, de toda a questão nutritiva, também é uma forma de social, né? Então tem toda a questão social, tem a questão do prazer, né? Então, às vezes, tem pessoas que querem tomar o leite. Então, hoje a gente sim encontra leites com uma redução de lactose, mas, por exemplo, e uma pizza? Né? Então, a pessoa vai comer uma pizza sem queijo, né? Então, às vezes, existem hoje a questão da ingestão da enzima, que vai auxiliar nesses momentos, né? Para que ela também não se restrinja essa vida social e que ela possa também curtir e se socializar mesmo tendo essas restrições alimentares. Verdade. Doutora, eu queria aproveitar o gancho da idade aí que a senhora falou a respeito dessas intolerâncias que se adquirem. Tomou leite a vida inteira, mas aí de uma hora para outra não pode tomar mais leite porque desenvolveu intolerância. Queria que a senhora explicasse para a gente como é isso, né? A gente desenvolve essas intolerâncias, a gente nasce com essas intolerâncias e elas vão desenvolver depois, ou tem fatores que fazem com que a gente desenvolva essas intolerâncias, e tem como a gente evitar isso? Tem como a gente prevenir o desenvolvimento de intolerâncias alimentares? Então, vamos lá. Na questão da intolerância, a gente não nasce com isso, né? Existem alguns exames, mas não são tão específicos que vão mostrar se a gente tem essa intolerância ou essa sensibilidade alimentar, que aí parte de alguns exames genéticos, tá? Existe também o teste, no caso da lactose, existe a curva da lactose que se faz no laboratório, que aí ele confirma mesmo se tem o diagnóstico de intolerância alimentar, né? Então, se faz o uso igual é a curva glicêmica que a gente faz, se faz o teste da curva da lactose. E aí, é onde se faz o diagnóstico, né, da intolerância à lactose. No caso de outras intolerâncias, realmente é muito específico. Então, vai realmente da questão da retirada, observar se melhora ou não os sintomas, e depois a gente introduz novamente e vê se a reação ocorre, né? As intolerâncias, elas podem ocorrer ao longo do tempo mesmo, tá? Seja porque por exemplo, a lactose, né? No caso da lactose, conforme a idade, a gente diminui essa produção dessa enzima lactase. Então, tem pessoas que diminuem, tem pessoas que não diminuem. Isso varia muito. E aí pode ser realmente que necessite mudar esse alimento. Então, que passe a tomar o leite sem lactose, ou passe por uma bebida vegetal, né? Que hoje há diversos tipos de bebidas vegetais no mercado, tá? Então, existe essa questão com a idade. Tá? Entendi. E só um gancho, né? Não confundir também a questão da alergia, porque a alergia alimentar no adulto, ela é uma prevalência muito pequena, que chega em torno de 3%. Né? Então, é uma prevalência muito baixa, assim, é muito baixo a gente falar que tem alergia na fase de adulto, tá? Entendi. Interessante. A questão da alergia na fase de adulto, ela pode acontecer esporadicamente, às vezes com algum determinado alimento ou em algum determinado dia, doutora? Ou se eu não posso comer camarão, eu não posso comer camarão nunca. Ou de repente tem um dia que me faz mal e outro dia não faz. Pode me dar alergia ou não? Exatamente. Então, isso, um ótimo exemplo. Então, o camarão, se você tem realmente uma alergia, você nunca vai ter uma intolerância ao camarão, mas você vai ter alergia, né? Nunca não, desculpa, você pode ter intolerâncias a frutos do mar e camarão. Mas a alergia, no caso ao camarão, ela tem sintomas, né? E se você teve esses sintomas, que pode ser uma simples coceira no corpo inteiro, ou pode ser aquela reação que a gente fala imediata, né? Então, comeu camarão, ficou com o lábio inchado, a língua inchada, né? E a reação mais grave, que é a anafilaxia, né? Que dá edema de glote, dá alterações arritmias cardíacas e tudo mais, e às vezes, se não for acudido com urgência, pode, infelizmente, ir a óbito. Pode sim
uma vez que você teve contato, você não pode ter novamente contato, né? Então aí tem que tomar cuidado mesmo, no caso do camarão. E não só do camarão, né? Como frutos do mar também. Que às vezes o camarão a gente fala porque é um alimento mais comum. Mas às vezes o simples fato da gente ter a reação ao camarão também pode ter a reação a outros frutos do mar. Então, quem Entendi. teve uma vez tem que ficar realmente muito Tem que ficar atento. esperta. E não é só o simples assim, e às vezes tem pessoas que têm uma reação muito mais, que tem uma sensibilidade maior. Num restaurante de frutos do mar. Não vai comer camarão, vai comer alguma outra coisa, né? Mas o fato do cheiro e às vezes as reações cruzadas de utensílios, de todos esses cuidados, podem também provocar alergias, essas reações também na pessoa. Porque tem essa coisa do utensílio cruzado, assim. Eu fui uma vez com uma amiga, um grupo de amigos, e aí, assim, era um negócio que no norte do Brasil se chama chapa mista. Aí tem lá carne, calabresa, frango, não sei o quê, camarão. Ela falou assim, olha, você precisa trazer uma chapa para mim sem camarão, porque se o caldo do camarão já acabou a vida da menina. Realmente, essa questão aí de contaminação, não acho que não é contaminação, mas enfim, essa questão de contato cruzado, sei lá. Essa reação cruzada. Agora, doutora, uma dúvida, por conta do avanço da medicina, do acesso também a esses exames, não sei, a gente está tendo mais conhecimento a respeito de intolerância, porque parece que tem mais gente intolerante hoje do que tinha no passado. Isso é verdade ou não? É só porque a gente está conseguindo identificar mais e sempre teve uma quantidade grande de pessoas que tinham intolerância alimentar? Eu acredito que sejam as duas coisas, né? A gente, com o avanço da medicina, a gente está conseguindo fazer diagnósticos mais certeiros, né? E também tem a questão de toda a qualidade da nossa alimentação, né? Não só a qualidade da nossa alimentação. Os nossos alimentos hoje são muito tratados com herbicidas, agrotóxicos, muitas vezes sem controle, e isso a gente acaba ingerindo ao longo do tempo, né? E isso pode sim trazer consequências, né? O que agrava, o que acaba realmente trazendo essas intolerâncias, né? Então, ao longo do tempo, a gente tem questões assim, do nosso ambiente também. A gente pode dizer então que hoje nós temos mais pessoas sim que têm alergia ou intolerância alimentar do que no passado recente, por exemplo. Com certeza, com certeza. E tem cura, assim, a intolerância? Tem controle? Tem controle, tem cura? Como que é esse processo? Como que a pessoa vive? Não tem cura. Não tem cura. E aí, realmente, é o que eu falei. Então, ela parte de realmente, por isso que precisa de um acompanhamento com um profissional específico, para que ela também não restrinja também tanto essa questão da alimentação dela e fique com deficiências nutricionais, e também não restringe a pontos assim, de perder a questão da sociabilidade, né, do alimentar social e tudo isso. Então, por isso que é muito importante, porque a partir dali a gente consegue orientar como que ela vai usar as enzimas de acordo com o tipo de intolerância que ela tem, para que realmente ela possa se preparar para ir participar de alguma reunião, algum aniversário, alguma festa, e assim prevenir, para que ela não tenha reações adversas, né? Tá certo. No caso da alergia, algumas alergias sim melhoram com o tempo. Por exemplo, a alergia à proteína ao leite de vaca, ela melhora com o tempo. Outras alergias, como nós já falamos aqui, né, ao camarão, frutos do mar, infelizmente acabam realmente tendo sempre. Entendi. Doutora, partindo para o nosso encerramento aqui, a gente pode deixar então como última e mais importante recomendação que se você tiver algum sintoma, procure um especialista, né, para saber direitinho o que você tem, para que você possa identificar se é alergia, se é intolerância, enfim, e ver como é que pode controlar essa situação também, né, doutora? Exatamente, é a melhor coisa, né? Nunca fazer o autodiagnóstico. Sempre é importante. Exatamente. Exato, confiar aí realmente num clínico para que ele faça o diagnóstico certeiro. Tá certo. E dê as orientações corretas. Não, com certeza. E para isso eu gostaria muito que a senhora já deixasse os seus contatos até, ou um canal de comunicação, para que
alguém que esteja nos acompanhando aqui neste exato momento que já tenha ficado interessado, porque eu já vi, tem comentário aqui que a Moniquinha já deixou aqui que ela e o filho, eles têm alergia, né? Ela tem alergia ao frango e o filho tem alergia ao ovo, né? Eu até achei interessante. Então, mais pessoas, às vezes, que tenham identificado ou tem alguma dúvida, não tenha sido diagnosticado, deixa aqui seus contatos para que O pessoal possa conhecer mais do seu trabalho. Possa conhecer mais do seu trabalho. Claro, deixo sim. Bom, pode me seguir na rede social, no Instagram. O meu nome é Daniela com 2 L's, F Camilo. E o meu e-mail também, caso alguém queira entrar em contato, Daniela com 2 L's, f.camilo@gmail.com. Pronto, Daniela com 2 L's, F Camilo nas redes sociais, para quem quiser seguir, para quem quiser mandar um direct depois, né, com alguma dúvida, quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho também, pode seguir lá. Doutora Daniela, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, é um prazer recebê-la aqui, espero contar com a senhora outras vezes aqui para a gente conversar sobre outros temas também. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Imagina, foi ótimo. Muito bom. Pronto. Falamos sobre alergia e intolerância alimentar. Eu não tenho intolerância, até agora não tenho nada, mas, né? Alguns alimentos me façam, mas eu acredito que ainda não passei por um profissional. Tem que ver isso direito, né? Agora já fiquei preocupada. Eu acho que tal coisa me faz mal e aí corta, né? Não dá certo, não. Não, eu já fiquei preocupada, agora eu vou passar. Agora ela vai no médico, Vou passar. O Thiago Henrique tem um recadinho pra gente da editora Hebron. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Deixa eu só dar uma informação. A gente soltou esse material aí da Lídia, mas ele tá vencido, tá bom, pessoal? Então, assim, desconsidera. Acontece. Matando saudade da Lídia, né? Aproveitar que a Lídia tá conectada, emoção. Mas desconsidera, tá bom? Não tem mais essa caixa de Bíblia. Então, a gente recomenda você entrar no site da Hebron, editorebron.com.br, para que lá você possa acompanhar todo o catálogo com os lançamentos da Editora Hebron, com os combos, enfim, com todo o material disponível da Editora Hebron para você. Tá ok? Tem Combinado? vários materiais lá, novos, atualizados, legais para você. Então pronto, perdão, tá justificado, hein? Esquece o negócio de caixa de Bíblia, não tem mais. Depois do intervalo, a gente continua mostrando os melhores momentos do CAU 2021, que aconteceu na semana passada aqui na IPP. Pois é, com a retomada segura e o avanço da vacinação, várias atividades estão voltando ao normal aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Entre os ministérios que estão com programação definida, está o Ministério de Casais. Nesse sábado vai ter feijoada, encontro de casais com Cristo confirmado para novembro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema com o presidente do Ministério, Wallace do Nascimento. Você também pode participar com a gente. Vamos para o intervalo? É rapidinho. Já já o Notícias do Bem está de volta. Até já. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja.
Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem, você acompanhando com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro, segunda a sexta, 11h30 da manhã ao vivo, e a gente tem horário alternativo a partir das 18 horas. Não pode assistir ao vivo, não tem problema. Acompanhe aqui o nosso horário alternativo das 18, ou então outra opção é no IPP Play. Entrando lá no IPP Play, você vai poder acompanhar os programas na íntegra, ou se você quiser rever uma reportagem, a reportagem está lá para você. Se você quiser rever só uma entrevista, também tem como. Tem as nossas colunas, enfim, todo o material lá no IPP Play para você poder acompanhar com a gente. Exatamente. E claro, eu, como sempre, aguardo a sua participação aqui no nosso chat. O Gessé Oliveira está participando, ele colocou muito boa tarde, vida inteligente na internet, bela iniciativa da igreja. Gostei, Oba, hein? Que bom, continue vida com a gente. inteligente na internet, eu gostei do seu comentário. O pastor Alex... Comentário inteligente também, né? Muito bom. O pastor Alex Boa. Gregório aqui, boa tarde, que Deus derrame ricas bênçãos sobre sua vida. Amém. E todos que adoram, né, canais que têm conteúdos bons também Que aqui bacana. acompanhando, né? E Raízes, Deus abençoe a todos, Cristo Jesus. Ó, aqui, deixa eu ver aqui, olha, eu saí, entrei no mesmo canal aqui, então tudo bem. A Lana Carla, ela acompanhou toda a programação e ela precisou sair porque ela tinha que ir trabalhar, mas ela acompanhou ali até o finalzinho da entrevista anterior, ficou aqui acompanhando toda a nossa programação, né? E a Deluce Melo também, em Rio das Ostras, ali acompanhando. Rio das Ostras é tão bonito. Eu não conheço. Você não conhece? Vale muito Já a ouvi pena, falar vale também. muito a pena. É muito linda para ela em Rio das Ostras. Ai, eu queria já com a geografia completa ali, o mapa. É porque também, né, a idade, né? A gente já teve tempo de viajar um pouquinho mais do que você. Você chega lá, vai. você chega lá, você chega lá. Fazer minha agenda aqui, Vamos fazer lá. meu mapa. Seu roteiro. Fazer um roteiro. Gente, a gente começou a rever ontem aqui no Notícias do Bem a programação completa do CAL 2021 que aconteceu na semana passada na IPP. Pois é, a gente já mostrou para você, a gente já reviu como foram os 3 primeiros dias e agora nós vamos rever como foi o 4º e último dia de programação do chamado para acordar a liderança. O último dia do CAL 2021 começou com palestra do reverendo Roster Guimarães. O tema foi a plantação de igrejas através de missões. Eles não ficaram 3 anos somente trancafiados na sala de um seminário teológico, mas eles aprenderam num seminário ao vivo e a cores, porque Jesus realizava a obra do ministério diante deles 24 horas todos os dias. Nessa manhã nós falamos sobre como realizar a missão, tendo Jesus como nosso paradigma de ministério. E olhando para o ministério do Senhor Jesus na Galileia, nós trabalhamos que o ministério dele foi um ministério de muita ação. Ele discipulou os apóstolos enquanto ele pregava, ensinava, curava e percorria aquela região de mais de 200 mil habitantes. Então, com base no ministério de Jesus, tendo ele como nosso paradigma
para o discipulado, nós trabalhamos como realizar a missão. O primeiro ponto foi mova-se. O segundo ponto, compadeça-se, porque ele se compadeceu das ovelhas que não tinham pastor. O terceiro ponto, mobilize, porque ele mobilizou os discípulos para a missão. E o quarto ponto, ore, porque ele disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós temos que orar aos trabalhadores da seara. O objetivo dessa mensagem, Mateus, foi mover cada um dos congressistas à ação. Porque muitas vezes nós vamos para um congresso, nós gostamos da mensagem, nós somos abençoados com a comunhão, mas nós voltamos para casa e não tomamos decisão nenhuma. E o nosso grande desejo aqui no Congresso do CAL é que as pessoas tomem a decisão de fazer discípulos e que o seu ministério seja moldado à imagem do ministério do Senhor Jesus. Na sequência, o reverendo John Oh, pastor titular da Sarang Church, da Coreia do Sul, continuou o treinamento sobre implantação do discipulado nas igrejas. Já à tarde, foi a vez do reverendo Yong Ko prosseguir com um guia prático para o início e administração do discipulado. Os congressistas ainda fizeram uma visita de campo, onde conheceram as maneiras de liderar um pequeno grupo. A noite começou com a participação do coral masculino da Igreja Água Viva. O reverendo John Oh encerrou o CAL 2021 com a 12ª palestra do Congresso, que teve o tema Discipulado e o Crescimento da Igreja. Esse CAL foi organizado em apenas 2 meses. Houve um esforço, um sacrifício de toda a liderança da Igreja Sarang para estar conosco. E a gente precisava de fato fazer esse encontro, porque ele trouxe uma mensagem de esperança, de consolo, de ânimo para os pastores, para toda a liderança. Fantástico, nós tivemos aqui cerca de 300 pessoas presencialmente, tivemos aí de 100 a 200 pessoas que fizeram o CAL pela internet, no circuito fechado, e tivemos uma média de 1.000 a 1.200 pessoas assistindo pela internet. Então eu creio que nós cumprimos a nossa função. Nós vamos disponibilizar no IPP Play todas as mensagens do Congresso, e eu creio que quem veio aqui está saindo mais encorajado, mais animado, para que nós possamos ter um final de ano abençoado em nossas igrejas. Uma grande novidade foi o anúncio da parceria feita pela Sarang e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros para a disponibilização dos sermões da Igreja Coreana com legenda em português na IPP TV. Pinheiros, através dessa parceria que nós vamos fazer, né, com a Igreja Pinheiros, com a Igreja Sarang, que assim, que possa expandir cada vez mais, né, o Evangelho de Deus para outras pessoas, o mundo todo, e que realmente Deus se abençoe, né, assim, todos os trabalhos, tanto aqui na Igreja Pinheiros e também na Igreja Sarang, que realmente que possa glorificar grandemente através dessa parceria grande, em nome de Jesus. Após 4 dias intensos de treinamento, os participantes receberam certificados na formatura que marcou o fim do chamado para acordar a liderança em 2021. Foi tremenda bênção de Deus, apesar da pandemia. Como congressista, realmente eles se desempenharam com essa boa vontade, concentração, realmente absorver, ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Além da nossa expectativa, é tremenda graça, a bênção e muita cooperação das pessoas que realmente têm esse temor, tremor, é graça de Deus. No final do congresso, o grupo que veio da Coreia ainda recebeu presentes da liderança da IPP. Quem participou do CAL saiu com a certeza de estar capacitado para implantar o discipulado em suas igrejas. Bom, eu entrei, na verdade, quando eu cheguei eu não tinha ideia da dimensão que seria esse seminário, né? E eu tô saindo, assim, muito mais preenchida, com muito mais conhecimento, e agora eu entendi que, na verdade, eu não sabia colocar em prática nada, né? Porque a gente já tem o PG lá em Palmas, só que o PG, o nosso pequeno grupo, ele não tem toda essa estrutura de discipulado, né? E assim, eu tô saindo muito mais preenchida, né, pelo Espírito Santo, e eu espero que dê certo. Eu espero não, vai dar certo colocar em prática, com a graça de Deus, né, todo esse aprendizado.
com certeza, sim, foi o melhor seminário que eu participei. É mais do que eu posso explicar. Foi uma emoção muito grande, foi um crescimento, foi ampliação de visão e foi determinação. Que bacana, né? Realmente foi muito especial, né, esse CAL 2021. E olha, o CAL 2021 contou com o trabalho de bastidores de muitas equipes. Muita gente trabalhou para que esse evento pudesse acontecer. Entre elas, a gente vai citar algumas, mas tem muita gente, né? Mas a comunicação, o pessoal da SAF, a Junta Diaconal, enfim. Eu acompanhei um pouquinho de todo esse movimento, né? Para mostrar para vocês uma parte das pessoas que fizeram o CAL acontecer, né? CAL Brasil 2021. 4 dias com ministração da palavra e prática de serviço ministerial com 9 preletores, vários deles vindos da Coreia. Aproximadamente 300 participantes. Esse foi o maior evento realizado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros após a restrição total por conta da pandemia de Covid-19. Aos poucos os eventos estão voltando. Mas para que esses encontros aconteçam, é fundamental a participação de uma grande equipe de bastidores. Entre os grupos presentes, as mulheres da SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Estamos aqui trabalhando para o Senhor, as pessoas vêm bem cedo, chegam bem cedo, aí tem o café da manhã, aquela coisa toda, a preparação, a organização, muita higiene, os protocolos, né, os protocolos normais de higienização, usar máscara, higienizar a mão, uso de álcool e tudo mais, né? Isso não pode faltar nunca, né? Existem equipes, né? Uma equipe vem de manhã, bem cedinho para o café da manhã, e nós vamos revezando ao longo do dia, né? Uma parte vem para o almoço, outra parte para o lanche da tarde, outros ficam da manhã até o último a sair da igreja, né, até depois do jantar. Mas é assim, é gratificante conversar com os irmãos, porque enquanto a gente serve, a gente conversa, aprende e se confraterniza. Temos a dona Marieta, né, fica lá uma bênção de senhora, né, uma senhora já antiga na igreja. Então todas nós vamos lá pedir o nosso socorro em oração para o Senhor, né? Não que a oração dela seja diferenciada dos demais, mas é assim, uma senhora que se propôs, né, a orar por nós, né, a interceder por nós, e ela está na retaguarda, né, do todo o trabalho que está acontecendo aqui, em oração para que tudo corra bem. Para que esse evento aconteça, também é preciso, de muita oração, e aqui também tem uma equipe de oração, tem uma salinha aqui, que durante também o congresso há um espaço para quem quiser, pode entrar, e você pode ter esse momento de oração aqui também. Mas é a nossa finalidade aqui, não é? Porque no congresso precisa de várias equipes, uma para fazer uma coisa, outra para... Mas tem um lugar que tem um sustento, tem que ter um sustento para a oração, porque a oração é o esteio da igreja que sustenta o pastor, presbíteros, diáconos, toda a sociedade interna da igreja e tudo. Não só da igreja em geral. Não só essa igreja aqui em Pinheiro, mas a igreja do Senhor espalhado por este mundo. A equipe da Junta Diaconal também esteve todos os dias no evento. Toda a estrutura de sala, de salão de alimentação, estacionamento, toda a logística atrás dos bastidores ficou com a Junta Diaconal. Nós estamos trabalhando aqui em 34 diáconos para poder fazer todo esse suporte. Não aparece, mas nós fazemos tudo isso. Então, assim, é muita atividade, a gente tem que atender o pessoal que está chegando, trazendo comida, está levando as coisas vazias, tem que ver toda a logística do que vai fazer, de horário correto, da alimentação se veio correta, se não veio, tudo isso sobra para a Junta Diaconal para fazer, tá bom? Estavam com saudade desse movimento, desse retorno, desse momento de comunhão também? Claro, né? Isso aqui é uma alegria para a gente poder trabalhar, servir os irmãos que estão vindo de fora. Isso é um prazer enorme. Nós fazemos com toda alegria esse serviço. A transmissão ao vivo e a cobertura do evento ficaram por conta da equipe da IPPTV. Na verdade, o trabalho da IPPTV começou alguns meses atrás com planejamento para que a gente pudesse fazer a cobertura desse evento. É um evento grande, um evento de 4 dias. Em que a gente tem muitas horas seguidas de transmissão, então o planejamento começou já há algum tempo, a gente avaliando tudo que ia ser feito, conhecendo a programação,
e aí dimensionando o que a gente ia precisar de equipamento, de pessoal, enfim, para que a gente pudesse fazer a melhor cobertura para que os espectadores, os web espectadores, né, da IPP-TV pudessem acompanhar o CAL 2021, não só aqui no Brasil, como em todas as partes do mundo. Inclusive nós temos um fuso horário de 12 horas para a Coreia, então os coreanos também estão acompanhando, nós temos público coreano acompanhando com 12 horas de fuso também esse CAL 2021, o que é muito legal. A partir desse planejamento, nós fizemos então a programação de transmissão, incluindo as palestras, incluindo as oficinas, os workshops e o que nós estamos chamando de bastidores do CAL, em que a gente entrevista os participantes, mostra reportagens, enfim, a gente mantém o público ativo, a gente mantém o público com informação durante os intervalos das programações. E aí é muito trabalho todo dia. Chega cedo, vai embora de noite, a equipe toda muito envolvida. Nós suspendemos a programação da IPP-TV durante esse período. Todos os funcionários, todos os colaboradores da IPP-TV estão aqui no CAL trabalhando, estão aqui participando dessa cobertura. E é isso, é muito trabalho, mas um trabalho que nos deixa muito felizes, porque a gente está tendo um resultado muito positivo, a gente está tendo uma repercussão muito boa e, acima de tudo, a gente está fazendo tudo isso para a glória de Deus, que é o mais importante, para que cada vez mais pessoas sejam atingidas por essa mensagem de discipulado e de evangelização. Depois de 1 ano e meio de restrições, o CAL 2021 foi um tempo de aprendizado e muita comunhão entre irmãos. Pois é, foi muito bacana o CAL, foi muito trabalho, né, para todos nós, né, para todas as equipes, não só essas que você viu aí, tem mais uma porção de gente que trabalhou muito todos os dias, né, antes do CAL começar, durante o CAL, para que tudo pudesse acontecer. Bom, a Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho muito especial para a gente agora. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. Não perca essa oportunidade, vale a pena, escolha seu curso, tem muitos cursos à disposição, entra lá que você vai conseguir com certeza encontrar algum que vai chamar a sua atenção e vai fazer com que você ganhe muito mais conhecimento, né? Exatamente, ó. Depois do intervalo com a retomada segura e o avanço da vacinação, várias atividades estão voltando ao normal na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pois é, entre os ministérios que já estão com programação definida está o nosso Ministério de Casais. Nesse sábado vai ter feijoada, vai ter encontro de casais já confirmado para novembro, mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto ao vivo aqui no Notícias do Bem é o presidente do Ministério de Casais, o Wallace do Nascimento. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa de hoje. Aproveite e deixe a sua mensagem aí no chat do nosso canal, a gente quer a sua participação. A gente vai para o intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta então para falar de Ministério de Casais. Fique com a gente. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Lembrando você que acompanha a nossa programação, você quer saber mais a respeito da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, tem um outro canal muito importante que, se você ainda não é inscrito, a gente está fazendo aqui o convite para você. Entra lá no Instagram, IP Pinheiros. Siga a nossa conta lá, né, no Instagram. Lá você vai conferir as fotos, os reels, todas as informações também das programações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Enfim, entre lá, IP Pinheiros no Instagram e acompanhe a nossa programação. É isso mesmo, a gente tem que ser interativo, né? Claro, né? Participa lá no nosso Instagram também. Eu sigo tudo, acompanho tudo, curto, compartilho. Tem que ser, gente. Tem que ser. Com a retomada segura e o avanço da vacinação, várias atividades estão voltando ao normal na igreja. Novo normal. Ao novo normal. Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, entre os ministérios que já estão com a programação definida, está o de casais. Pois é, nesse sábado vai ter feijoada, o Encontro de Casais com Cristo foi confirmado para novembro. Para falar sobre esse assunto já está com a gente aqui no Notícias do Bem o presidente do Ministério de Casais, o Wallace do Nascimento. Wallace, seja muito bem-vindo, meu irmão, para a gente conversar aqui sobre o trabalho do Ministério de Casais, começando com essa feijoada de sábado. A gente falar em feijoada nesse horário, a gente sem almoçar, é até covardia, mas vamos lá, né? Sábado tem feijoada. Nesse friozinho, né? Ai, nesse friozinho, né, querido? Que fome. Combina. Fala pra gente dessa feijoada, retomada, né, das atividades do Ministério de Casais. Okay. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né, para divulgar aí nossas atividades. Estávamos ansiosos por esse momento, né? Foi 1 ano e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos aí, sem atividades do Ministério para Casais, de estar com as famílias. Isso é um desejo sempre do Ministério para Casais. E a gente decidiu fazer a feijoada, uma vez, primeiro, seguindo todos os protocolos, né, sanitários, para retomar e para ativar essa vontade das famílias estarem juntas lá na igreja, né? Uhum. Lembrando que 1 ano e pouco de pandemia, muitos casais, muitas famílias chegaram à nossa igreja. E eles nem sabem o que esse ministério existe, o que ele faz, né? Uhum. Então é uma oportunidade de tê-los lá conosco. Muita gente no domingo já fez suas inscrições e esperamos aí ter o número completo aí das pessoas, de ter a nossa feijoada e poder divulgar. E além disso, no dia da feijoada nós vamos fazer a nossa assembleia, que é a eleição para o Ministério de Casais do ano 2022.
Então nós vamos aproveitar o quórum, né, a quantidade de pessoas que vai estar lá para fazer a eleição. Sim, e aproveitando então, as inscrições para a feijoada estão abertas, né? Tem que entrar no site? Qual é o caminho, Wallace? O caminho é o seguinte: entrar no site da igreja, ippinheiros.org.br, vai aparecer o banner da feijoada, né? É só clicar na setinha ao lado direito, no meio da tela, achar o banner da feijuca, que a gente não chama de feijoada, a gente chama de feijuca. Feijuca. A feijuca do mistério, clica no banner e aí já vai vir um formulário onde a pessoa preenche o formulário. Se já for da nossa igreja, a hora que colocar o CPF, já vai buscar o cadastro. Então ele inclui quem vai participar. Se ele não for da nossa igreja, ele preenche o nome completo e o CPF e a idade, né, a data de nascimento, que aí já vem as instruções. Os valores são R$20 por pessoa. Crianças abaixo de 12 anos não pagam, mas precisam ser cadastradas, tá? Porque aí a gente tem a contagem do número de pessoas sentantes, tudo bonitinho. Nós estamos contando aí com 180 pessoas. Que bacana. Vai ser um evento para 180 pessoas. Muito bom. Muito bom. Vai ser tudo muito seguro, tudo uma linha de servir que comporte, né, as pessoas consigam se servir sem ficar naquela aglomeradas, coladas umas nas outras, mas de qualquer forma vai ser tudo muito bom, como sempre foi. A feijuca é tradicional, viu, meninos? Vocês ainda não participaram, mas ela é tradicional na nossa igreja. É verdade. Nós estávamos sentindo falta dos eventos, né? E aos pouquinhos eles estão voltando. E eu acho que você já meio que adiantou a próxima pergunta aqui, mas esse evento ele é aberto só para os membros da igreja ou podem vir visitantes? Né? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa de outras igrejas, Tainá, podem vir. A gente divulga dentro da nossa igreja porque a gente quer a nossa igreja em comunhão, né? Sim. Mas se tiver gente frequentando a nossa igreja, por exemplo, por conta do Conexão ou dos outros cultos, e tiverem conhecimento agora através da IPP Play, pode vir. Só basta se cadastrar e fazer o processo lá de cadastramento. Fazer a inscrição lá. E aí vai ter também a eleição, então, da nova diretoria do Ministério de Casais. É isso que eu queria que você explicasse um pouco pra gente a respeito de como vai ser essa eleição, né? Quem pode participar, quem pode votar. Isso é importante. E qual é o trabalho que essa nova diretoria vai fazer quando eles tomam posse? Enfim, fala um pouco pra gente a respeito desse processo. Vamos lá, tranquilo. Primeiro, a diretoria é composta por um casal presidente, um casal vice-presidente, aí 2 casais tesoureiros e 2 casais de tesouraria. Para os casais presidente e vice-presidente, de acordo com o estatuto do ministério, precisam ser oficiais, então precisam ser ou presbíteros, ou diáconos, ou pastores. Aí esse casal pode ser eleito. Então é feita a convocação, as pessoas vão. Quem vota? Membros comungantes, né, da nossa igreja. Então, quantos estiverem lá, nós vamos fazer a contagem. Essa contagem, quem começa, termina a contagem, então não tem de um cargo para o outro, são as mesmas pessoas que votam. E aí os outros casais têm que ser membros da igreja, mas não necessariamente precisam ser. No caso, o casal, que o oficial, o esposo seja oficial da igreja, para os outros cargos. Só o presidente e vice-presidente que sim. E oficialmente, daqui até o final do ano, existe no culto, o pastor convoca para dar a posse para a nova diretoria, e primeiro eles começam. E o grande desafio dessa próxima diretoria efetivamente congregar e trazer as pessoas de volta, né? A gente, por exemplo, a gente tem sempre na nossa programação uma programação por mês, ou pelo menos uma a cada 2 meses. Esses 1 ano e pouco foram comprometidos, né? Nós iniciamos com o churrascão, que foi um sucesso, e não conseguiu fazer porque foi no comecinho do ano, depois veio a pandemia e aí não deu. Mas é sempre bem legal. Vamos fazer uma coisa interessante, que é casar com as atividades da UCP, que são das crianças, e da UPA, que estão lá todos os sábados. Então, por quê? Porque vêm os pais, vêm com os filhos, almoçam com a gente e depois as crianças vão para as suas respectivas específicas, né? Muito bem então, pensado. É isso que a gente costuma fazer.
E a gente já está falando também do Encontro de Casais com Cristo, que vai voltar aí, né? Depois de um tempo parado, a gente já tá vendo aí o ECC sendo anunciado. Eu quero informações até sobre esse evento, porque o último, que seria no ano anterior, né, à pandemia, eu estava com a ficha de inscrição em mãos, mas aí veio a pandemia, veio o Covid e a ficha permaneceu em branco. Eu fiquei muito triste. Eu falei, não acredito. Então estamos ansiosos, aguardando informações. O que a gente já pode adiantar? Tainan, vamos lá. Tainan, pegue a caneta agora. Pegue a ficha e já preencha, você e teu esposo. Essa não é a ficha. Perfeito? E não deixe de entregar pra gente no próximo domingo. Esse é um ponto. Então vamos lá. Nossa 27ª edição. Lembrando que a gente faz sempre 2 por ano, né? Nossa 27ª edição será feita dia 26, 27 e 28 de novembro. Dia 26 é uma sexta-feira. Fiquem tranquilos, pessoas que trabalham, no caso, externo, porque começa no final da tarde na igreja. Então, começa aproximadamente 19h30 na igreja. A gente começa a receber os casais lá na sexta-feira. E essa atividade termina no domingo, no final da tarde. Ela não é feita na nossa igreja, é um evento externo, né? E eu vou até ter que tomar cuidado aqui para não falar muita coisa, porque tem coisa que eu não posso dizer para vocês, tá? Mas eu posso dizer para vocês que é muito bom. Efetivamente, eu e a Paula, minha esposa, nós somos fruto do ECC, nós somos na segunda edição. Nós não éramos da igreja, não éramos convertidos, e a coisa foi acontecendo, e a gente trabalhou no terceiro, não sendo membro da igreja, trabalhou no quarto, não sendo membro, e no quinto houve algo extraordinário lá no ECC, e houve a nossa conversão com o tempo, a minha e da Paula. Gente, de lá para cá, esse ministério é o ministério do nosso coração. Que testemunho bacana. Você sabe que esse testemunho, não dessa forma, mas quando nos anunciaram, né, que divulgaram para mim, para meu esposo, foi bem parecido mesmo. E aí nós olhamos, eu e o Dal, falamos assim, não, nós precisamos participar, porque nós queremos ter uma experiência um pouco parecida, né? Porque quem também divulgou tem esse mesmo carinho, né? Pelo ECC. Então nós queremos poder também vivenciar. E olha, fica essa dica para você que está nos acompanhando aí, hein, gente? E sobre o ECC, então, já é possível fazer a inscrição ou ainda não, Wallace? Já é possível. Só a inscrição do ECC nós estamos fazendo presencialmente com um stand, pastor ou presbítero de plantão. A gente, o final dos 4 cultos, a gente está ali à disposição numa mesa para explicar, para entregar a ficha, porque como tem uma série de informações diferentes da feijoada, né, que é meio que, né, papá, já acontece, né, é diferente no Ministério para Casais, do ECC, então a gente explica ali, a gente vai ter pelo menos 2 casais explicando como funciona, entregando a ficha, explicando qual é a condição, as prioridades, né. Então eu não falei aqui, mas existe um custo? Existe, mas é um custo bem baixinho. Existe, na verdade, eu não digo nem que é um custo. É um investimento que o casal faz na vida deles, que é de R$500, que pode ser parcelado, depois vê com a gente lá. Isso está incluso tudo. Transporte, está incluso alimentação, estadia. Fiquem tranquilos que isso está tudo no preço, né? Como diz no pacote. O ditado. Tá tudo no pacote. Mas assim, e aí a gente quer deixar as pessoas bem à vontade. E existem prioridades. É um evento, gente, evangelístico. Um evento, encontro de casais com Cristo. Então é para falar sobre Cristo, na verdade, na relação nossa com os nossos cônjuges e Cristo no meio. Né? Então, se existe um casamento que está bom, vai melhorar. Ele sempre pode que vai melhor. ter aí na presença Cristo. Exatamente. Não tem nada que possa, nenhum casamento que esteja tão bom que não possa ser melhorado. Só que, como evangelístico, prioridades. Casais não crentes são bem-vindos? Super bem-vindos. Casais com julgo desigual? Importante, porque isso a gente sabe que causa problemas, né, no casamento. Casais crentes ou não crentes que estejam passando por alguma dificuldade, principalmente neste período, seja ela qual for, nós não vamos avançar nesse aspecto. Seja financeiro, no relacionamento com filhos, pai, mãe, não importa. É a oportunidade de ir. Porque lá serão abordadas situações que envolvem isso. Que envolve
a paciência que nós temos que ter com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, envolve o amor de Cristo, o amor de Deus por nós, a paciência que ele teve conosco, nós temos que ter com o nosso próximo, né? Então, não posso mais falar, porque daqui a pouco eu vou estar dando spoiler aqui de todo o evento. Mas a gente fala de tudo, gente. A gente fala de tudo de uma maneira muito aberta, de uma maneira não constrangedora, aberta. E o dia que vocês puderem e estiverem na igreja, se o pastor fizer isso, principalmente o culto da volta, né? Depois lá da semana do dia 28, a gente faz um culto de ação de graças pelo ICC. Quando você perguntar para as pessoas quem já foi nesse ICC num culto normal, você vai ver a quantidade de pessoas que já foram. Muito Né? bom. O ICC faz parte de uma história da igreja. Assim como foi uma época de conexão, assim como foi a chegada do pastor Hernandes, assim como é os cultos do pastor Paulo Júnior, e assim vai, né? A todos os eventos. Ministério infantil, que é um dos ministérios mais inovadores, né, da nossa igreja. Os pais estão vindo por isso. Coisa maravilhosa. Amém. Muito Amém. bom. Wallace, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Acabou nosso tempo já, mas só rememorando então, inscrições Eu que agradeço. Imagina, inscrições para Fejuca no site ippinheiros.org.br, as inscrições para o Encontro de Casais com Cristo, depois dos cultos dominicais, tem um stand montado, os casais devem procurar lá o pessoal para receber todas as informações. Obrigado então por todas as informações, que Deus abençoe ainda mais esse ministério e que Deus abençoe essas programações, que seja tudo para a glória dele. Até a próxima, Wallace. Casa sempre aberta aqui para você participar também com a gente, viu? Obrigada. Obrigado, Tainã. Espero a tua ficha. Pode deixar. Bacana. Obrigado, Wallace, mais uma vez participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Portanto, os casais da igreja já têm compromisso marcado. Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Fácil. youtube.com/ippplay. Faz sua inscrição, ativa o sininho, recebe as notificações, compartilha com a família, com os amigos. IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Agora tem Marcos Melo e o Conversa da Tarde. A gente volta, se Deus quiser, amanhã a partir das 11h30 da manhã. Encontro marcado. Tchau. Tchau.